Wanda Cardoso de Aguiar. Seu sobrenome Horta veio do marido Luiz Emílio Horta, com quem se casou aos 27 anos. Nascida em Belém, ela foi criada junto com seus irmãos por um pai militar e uma mãe que gostava de livros, em uma casa em que a educação era tida em primeiro lugar. Aos 10 anos, ela se mudou de Belém para Ponta Grossa, e durante o colegial em sua adolescência, frequentou o curso pré-médico, uma espécie de curso técnico em medicina, no qual teve o primeiro contato com a área da saúde. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Wanda se inscreveu nos voluntários socorristas da Cruz Vermelha. Na época, o Brasil declarou guerra à Alemanha, Itália e o Japão, e havia receio de possíveis ataques aéreos em solo brasileiro. Ao final do curso, ela enviou uma carta ao ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, para ter uma chance de integrar a Força Expedicionária Brasileira, mas ela nunca teve resposta. A ausência de resposta e as fronteiras entre os municípios não foram um empecilho para continuar com a vontade de ajudar as pessoas. Em 1944, Wanda se mudou para Curitiba para trabalhar e estudar. Conseguiu um emprego com as atividades de enfermagem, mas foi em 1945 que ela se aprofundou na área, após ganhar uma bolsa de estudos para se mudar para a capital paulista e estudar na USP, Universidade de São Paulo. Wanda desembarcou em São Paulo em um período novo para a enfermagem. Nas décadas de 1930 a 1950, os enfermeiros vinham refletindo sobre sua prática bastante limitada nos hospitais pelo excessivo controle dos médicos. A abertura da Escola de Enfermagem de São Paulo, na década de 1940, reforçou a adoção de uma formação acadêmica para enfermeiros, movida pela industrialização da cidade. Com esse crescimento, a região precisava atender as pessoas doentes por epidemias. Por um lado, havia centenas de pacientes esperando atendimento, e por outro lado, os hospitais não permitiam uma atuação das enfermeiras de forma independente. Ao se formar na USP, foi trabalhar na cidade de Santarém, no Pará, no projeto de Serviço Especial de Saúde Pública criado pelo governo federal da época em parceria com os Estados Unidos. A promessa do órgão na Amazônia era criar equipes de médicos, engenheiros e enfermeiros para compartilharem decisões de um só objetivo: a saúde da população. Foi a partir dessa experiência que Wanda entendeu o papel de protagonismo das enfermeiras. Wanda decidiu aprofundar seus conhecimentos científicos na prática de enfermagem, se especializando em pronto-socorro, sanatórios e hospitais, se formando também em biologia. A cada nova experiência, Wanda notava que a enfermagem aplicada no Brasil estava muito associada ao tratamento de doenças. Na visão dela, era necessária a compreensão do sofrimento e das fragilidades humanas. Ela foi entendendo cada vez mais a necessidade de um novo método teórico para a educação de enfermeiras e para a formação de novas gerações de profissionais. Em 1958, retornou para a escola de enfermagem como professora, com um objetivo muito claro: fortalecer a formação científica e teórica da enfermagem. Não foi uma tarefa fácil para uma mulher que havia chegado ao cargo de professora da USP e que precisou enfrentar o conservadorismo da área de saúde na época, com todas as restrições impostas ao exercício da enfermagem. A decepção com a posição do enfermeiro na saúde deu mais força para Wanda buscar evidências científicas em seu caminho como professora. Ela se especializou em pedagogia e didática aplicadas à enfermagem. Fez também a graduação de doutorado em enfermagem. Wanda chegou a relatar em seus artigos o seguinte: nos hospitais oferecemos o máximo de desconforto. Assim ela definiu a assistência de saúde e destacou a importância do cuidado. Foi na sua linda carreira acadêmica que ela encontrou uma teoria do psicólogo Abraham Maslow, a teoria das necessidades humanas básicas. Foi um caminho para mudar a enfermagem no Brasil. Abraham Maslow criou a teoria da motivação humana, que define que o ser humano precisa de um conjunto de condições básicas para alcançar um nível de bem-estar. Maslow definiu esses níveis como necessidades fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização. Wanda acreditava que os níveis deveriam ser classificados a partir de uma alternativa proposta pelo padre médico e escritor João Morana, que dividia as necessidades em 3 grandes dimensões: psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Seguindo essa tese, Wanda estabeleceu que o papel do enfermeiro em ser responsável pelo cuidado é entender o ser humano como um todo, não olhando apenas a doença que a pessoa está sofrendo, mas olhando o corpo, a mente e o espírito. Assim, o atendimento passou a ser individualizado e levou em consideração os aspectos sociais e emocionais do paciente. Ela se inspirou nos conceitos criados pela enfermeira Hilda Orlando, que começou a utilizar o processo de enfermagem para explicar o cuidado como um processo sistematizado.
Segundo as etapas do processo de enfermagem, a professora brasileira introduziu a noção de que o processo de enfermagem pode ser dividido em 6 etapas. 1. Histórico. 2. Diagnóstico. 3. Plano assistencial. 4. Plano de cuidados ou prescrição. 5. Evolução. 6. Prognóstico de enfermagem. Wanda Horta, em um de seus discursos, disse o seguinte: a enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente desta assistência através da educação, de recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso com a colaboração de outros grupos profissionais. Seu olhar revelador diante das necessidades humanas na saúde avançou ao longo dos anos e conquistou o meio acadêmico de enfermagem de todo o país. Wanda ministrou aulas e orientou pesquisas em universidades do Rio de Janeiro, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, disseminou seu conhecimento e fortaleceu o viés humano nos serviços de cuidados. Ela ganhou reconhecimento internacional de seus estudos e metodologias, levando seu modelo teórico para diferentes países. Foi convidada pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde em 1973 para participar da elaboração do documento básico sobre o ensino de fundamentos de enfermagem, que fortalecia a importância global da graduação e do assunto científico da profissão. Para diminuir as barreiras entre seus conceitos e os enfermeiros em formação, ela ampliou seus estudos. Há relatos de mais de 400 documentos assinados por Wanda, além de ter criado a revista Enfermagem Novas Dimensões. Ela criou de forma independente para divulgar suas ideias e fugir do conservadorismo da área entre 1975 e 1979. A partir dessa longa trajetória, Wanda publicou o tema A Teoria de Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas, no livro O Processo de Enfermagem de 1979. Ela conseguiu firmar uma nova visão para a enfermagem no século passado. Ao longo de sua vida, Wanda Horta construiu pontes para que a enfermagem e o cuidado de saúde fossem respeitados e baseados em evidências científicas. Lutou para deixar no passado a visão de que a enfermagem deveria prosseguir sobre o olhar médico. Ela viu muito pouco dessa transformação na prática. Morreu em 1981 sem acompanhar o avanço do movimento sanitarista, a Lei do Exercício Profissional que regulamentou o exercício dos profissionais de enfermagem e a criação do modelo conceitual de Wanda Horta, vigente nas universidades até hoje. A causa da morte precoce, aos 54 anos, em 15 de junho de 1981, foi esclerose múltipla, uma doença degenerativa. Alguns relatos de pessoas demonstraram que mesmo em momentos difíceis ao decorrer da doença, ela trabalhou até o seu último dia de vida. Sua trajetória na enfermagem ajuda a todos que buscam a saúde com um olhar geral, e inspira milhares de profissionais que encontraram seu propósito de vida. A trajetória de Wanda Horta se dá pelas suas seguintes viagens. Ela nasceu em 11 de agosto de 1926 em Belém do Pará. Aos 10 anos ela se mudou para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Na década de 1940 se inscreveu nos Voluntários Socorristas da Cruz Vermelha. Em 1944 mudou para Curitiba, no Paraná, para trabalhar e estudar. Em 1945 ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar na USP em São Paulo. Se você gostou deste vídeo, já deixe o seu comentário e o seu gostei. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!